Tá chegando. Oi, Olá! Tudo bem? cheguei, Salve, aprendi. salve! Menina, que coisa boa! A Gratidão. estreia no mundo virtual. Que bom você aqui, que saudade. Menina, Ai, que alegria, que alegria. Eu tô muito muito feliz, estou bom. muito feliz. Que Tá me ouvindo maravilha. bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Deixa, muito bem. Então vamos Deixa eu perguntar pro falar uma coisa pessoal. para você. Pessoal, tá ouvindo Tá aí todo bem? mundo ouvindo, né? Dá um retorno pra gente aí. Daisy. Vamos esperar o pessoal responder. Eu estou te ouvindo bem, você está me ouvindo bem, então Uhum, nós vamos aí em frente. E aí, é tá bom. fácil, né? Esse mundo aí é tranquilo, hein? Tranquilo, É é, tranquilo. tranquilo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está com fone? Eu não preciso, não, né? Não, Tranquilo. você está me ouvindo Tá bem? todo Tá mundo. tranquilo? Tá todo mundo ouvindo A bem. Mônica tá. Ê! Mônica disse o quê? Mas Alguém tem falou alguma uma coisa? pessoa aí que falou que está sem som. Ué, o pessoal aqui está dizendo que sim. Só, Só um. só a Mas Mônica. É. Tá todo mundo. tá todo mundo Estou ouvindo aqui. aí. O pessoal do Espaço Jaya, a sua galera, tá todo mundo entrando. Olha, Deise, como a gente vai Hum, ter mês de junho todo aí, né? Eu acredito uhum, que nós vamos estar aí nessa rede de ajuda, então tranquilo que você vai voltar aqui, né? Não uhum. vai dar para falar tudo hoje. Tá bom, tá bom. Depois da Deixa eu só estreia falar fica uma fácil. coisinha. Diga. Deixa eu só falar uma coisinha, só para começar. Eu hoje recebi um livro de presente, que é esse livro aqui, Hermann Hesse, Francisco de Assis. Uau, do Hermann É Hesse eu não lindo. conhecia. Nossa, que maravilha. É Vou até muito anotar. lindo, lindo, lindo. E eu recomendo. Annalise, um beijo, obrigado, foi lindo. A Annalise está aí, ela está me ouvindo. E, assim, foi um presente muito interessante, é, que eu não Eu vou esperava. tirar, Eu eu não vou esperava. tirar meu fone aqui, porque tá dando Hum, retorno, pode ser que dê retorno para as pessoas aí. Você está me ouvindo bem? tá, eu estou te ouvindo bem. Então vamos Aí aí. foi muito lindo. E eu quero agradecer a Ana, que foi um presente que chegou na hora certa, no dia da live, e por ser São Francisco de Assis, um ser que eu amo de paixão, né? Que eu tenho como um amigão querido, né? E aí, só uma frase do livro. Um pequeno raio de sol é poderoso bastante para clarear as trevas. Então, é Uau! lindo, é lindo, é lindo, é lindo. E aqui dentro tem uma oração que ele fez, um cântico que ele fez quando ele estava para desencarnar, já sofrendo muito, com muitas dores, e numa resiliência muito grande, ele ainda achou forças para cantar, né, para fazer. Então, depois, amanhã, eu acho que eu vou escrever, vou postar. Mas vale a pena, Ana, um beijo, assim. Nossa, foi um presente. Eu estava aqui lendo, aguardando para entrar, e me deu um alento, uma paz, porque vai muito de encontro com tudo aquilo que a gente está buscando agora, né? Resiliência, sabedoria para enfrentar essas situações todas que estão ocorrendo no mundo afora e aqui no Brasil também, né? Então é muito legal, eu fiquei muito feliz, nossa, um presentão que eu compartilho com vocês, tá bom? Então vamos lá, Gente, olha só, pode perguntar. tem uma galera aqui que é do Espaço Jaya, o pessoal que, né, frequenta o espaço, que Uhum, está todo dia com a gente. Então, eu vou te apresentar, assim, falar quem é você, né? uhum, Rapidamente, depois você se uhum, apresenta. Eu só vou contar quem é você e depois você se tá bom, apresenta. Gente, a tá Daisy bom. é uma terapeuta holística, é uma pessoa incrível. E nós somos amigas há muitos anos, né? Há muitos anos. E eu tive assim um prazer enorme, né, de ter a Deise comigo um tempo lá no espaço trabalhando, e agora ela está, né, há muitos anos já que ela foi para a carreira solo, merecidamente.
E, e assim, eu tenho muito respeito por ela, muita gratidão, muita admiração, né? E Daisy foi parceirona em muitos momentos da minha vida que eu precisei de ajuda, né? Da ajuda da espiritualidade dela, da ética dela, da competência dela. Então, eu convidei ela, né, para vir aqui no espaço, porque nós estamos com essa proposta de qualidade de vida, né? E trazendo só mulheres feras de ponta, né? Que estão vindo aqui, cada uma trazendo a sua experiência. E Deise Uhum. está aqui hoje, né, para contribuir, para a gente ouvir o que ela tem para falar, muita coisa legal e muita coisa para aprender com ela também. Então, eu queria te agradecer, né, de você estar aqui, muito honrada, muito feliz. Você é uma pessoa que eu respeito muito, que eu admiro muito. E que bom, eu acho que vai ser maravilhoso para todos nós aqui te ouvir, saber um pouco do que você faz, da sua contribuição no mundo. E certamente, né, não vai dar para falar tudo hoje, eu acredito que não, mas Uhum. eu acho que você volta, Tá bom. tá Olha bom? só, meu nome é Deise, eu conheço a Sônia me deu um empurrão muito grande. Na época eu estava começando, eu não tinha espaço e você me cedeu o seu espaço. Fiquei lá por 1 ano e 8 meses e depois você generosamente me abriu as portas e me levou para o meu espaço. Então, eu tenho muita gratidão mesmo, porque, assim, hoje, mais do que nunca, a gente entende que a união faz a diferença, né? E que a amizade é a base de tudo, né? Eu tenho, assim, muita gratidão mesmo. E hoje eu fiquei muito emocionada com esse livro. Tem uma amiga querida que está em Portugal, que ela fala, manda beijo para mim. Ela está falando ali, beijo, Bel! Beijo! Olha, mas assim, eu estou nessa estrada há mais de 20 anos, né? Foi uma vivência muito especial. O reiki entrou na minha vida, hoje nós vamos falar do reiki, das energias, né? Então eu vou dizer mais ou menos como é que foi que o reiki entrou na minha vida. Eu tenho uma amiga que me apresentou meu mestre em reiki no momento de dificuldade dele, da saúde dele, e eu ajudei no que eu pude, né? Porque tenho, né, um amigo espiritual que me ajuda muito e que, através da psicografia, ele mandou uma mensagem. E aí ele me convidou para fazer o nível 1 de reiki. Eu não sabia nem o que era reiki, não tinha noção do que era reiki. E aí eu falei assim, bom, vou, né? Vou lá para ver o que é, né? E aí eu fiz o 1, 2, depois de 6 anos eu fiz o 3A e o 3B 1 ano depois. Em 2005 eu me formei como mestre em reiki. Foi um divisor de águas na minha vida. Fez toda a diferença. Então, assim, o que eu sou hoje, o que eu faço, eu devo a esse mestre e a todas as pessoas que passaram na minha vida como anjos, né, que me ajudaram. Então, existem pessoas hoje que estão querendo sair do mercado, que estão querendo uma coisa mais tranquila, e eu aconselho muito que busquem uma orientação através das energias, né, porque você consegue sair, fazer essa transição com mais calma, com mais tranquilidade. Eu era do mercado financeiro e, de repente, me vi como terapeuta holística. E é uma coisa que eu faço, assim, com muita alegria, né? Eu acho que é a minha missão de vida. Eu acho, não, eu tenho certeza que é a minha missão de vida. Antes do reiki vieram os florais. Não, mentira, os florais vieram depois. Então, eu trabalho com o reiki desde 98 e com os florais 2001. Muito aprendizado. E ainda não sei nada. Ainda tenho muito que aprender, né? Mas, assim, eu gostaria de falar um pouco do reiki, do que é energia, do que o reiki faz, né? O que o reiki pode te ajudar nesse momento que nós estamos com essa pandemia, né? O que é essa pandemia na nossa vida, né? Na vida de cada um de nós. Porque não é só a doença em si, é o aprendizado que a doença está trazendo para nós, né? Porque se você parar para pensar, Ana Zinícola, um beijo, foi você que me apresentou a Sônia.
Zinícola está aí. Foi você que me apresentou. E, assim, muito legal saber que você não está perdendo o seu tempo, você está sublimando, você está aprendendo a repensar a vida, né? Repensar os seus valores, repensar o que realmente vale, o que é importante nesse momento. Muitas pessoas tiveram muitas perdas. Eu tive uma cliente que faleceu, né? Que me deixou muito abalada, porque eu falei com ela no dia que ela faleceu, ela me pediu ajuda, ela pediu um reiki à distância, e eu não consegui fazer o reiki à distância, porque a energia não ia, porque realmente ela era para ela partir. Mas eu rezei muito e eu pedi muita luz no caminho dela, que essa passagem dela fosse uma passagem sofrida na matéria, mas leve no espírito, né? E o reiki trata disso, o reiki trata de você, de alento, né? De vida, de equilíbrio, de paz, né? De emoções que a gente não consegue lidar, né? A nossa ansiedade, os nossos medos. Uma das coisas que essa pessoa falava muito, ela disse: eu estou com muito medo de morrer. Eu não quero morrer. Eu não sabia o que falar para ela. Eu não sabia o que dizer para ela. Ela falou: eu estou com muito medo, muito, muito, muito medo. Mas ela sabia que ela ia partir. E todas as mensagens que eu passei para ela por zap, ela passou para a prima que mora em São Paulo. E quando ela faleceu, de madrugada, a prima falou para mim assim: olha, as mensagens estão todas aqui, o que eu gostaria de ter falado para ela, você falou, e eu acho que ela foi em paz, ela realmente foi em paz. Então, o que eu vim falar hoje, né, nesse convite maravilhoso que você me fez, eu acho que, poxa, muito legal. Eu simplesmente quero falar sobre luz, sobre paz, sobre gratidão à vida, né? Gratidão a tudo isso que a gente está passando, porque é um grande aprendizado. A gente vai ter que abandonar algumas coisas, né? Alguns valores errados, alguns valores que não nos levam a lugar nenhum, para poder valorizar esse mundo que vai mudar, né? Já está mudando, né? Ele não vai ser mais o mesmo de antes, não vai, de jeito algum. Então, me fala o que você gostaria de saber primeiro, o que você quer saber, me fala. Você está Sobre o falando para reiki? mim? Você está falando para mim? Você. Isso. Mas olha, tem... o que todo mundo quer saber da Deise? O que a Deise quiser falar. O que você quiser falar. O que você quiser falar, Então, a gente quer ouvir. Ué, eu acho que todo mundo o reiki está de acordo comigo. Eu acho que, assim, quase todo mundo conhece um pouco do meu trabalho, né? Olha só, Quase Deise, todo mundo já... só um minutinho aí, porque eu quero te falar, quer dizer, te dizer uma coisa. A gente tem um tempo aqui no Instagram, o Instagram derruba a gente. Nós temos, são 7h17, e quando faltar 10 minutos, é bom a gente já ir encerrando, porque eu vou deixar esse vídeo no IGTV para as pessoas acessarem e assistirem de novo, tá? Eu acho que você não vai... Você tem muita coisa para falar e com certeza você vai voltar. Então a gente faz a primeira temporada, a segunda, a terceira, aí vê o que você quer falar hoje. Escolhe o que você vai focar hoje. Eu vou falar sobre o reiki, o que o reiki faz no nosso corpo, né? Na nossa mente e no nosso espírito. O reiki, ele traz um equilíbrio, ele traz uma harmonia, ele traz uma serenidade. Ele trabalha os nossos 4 corpos. Ele trabalha o corpo físico, o mental, o emocional e o corpo espiritual. O que é o reiki? O reiki é uma energia de amor incondicional. É uma energia que existe no tempo e no espaço por toda a vida, é energia vital. Então, o reiki, ele precisa muito, 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 né, de ser doado para o universo, para a vida, para a Terra, porque ele vai mudar, ele muda a nossa sensação, a nossa visão, a nossa percepção. Então, quando você está em contato com essa energia, você trabalha o equilíbrio, o seu equilíbrio.
Nesse tempo de pandemia, todos nós estamos, né, estressados, preocupados com as finanças, preocupados com o dia de amanhã, como é que vai ser. E o reiki ele veio para trazer essa serenidade, né? E ajuda também na situação física, né? Porque ele equilibra os chakras, ele equilibra os seus corpos e equilibra também os seus chakras. O reiki ele veio numa condição de harmonizar, de equilibrar e de fazer a sua conexão com o seu espiritual. Porque o que acontece? Você, às vezes, está na ânsia de ganhar dinheiro, de trabalhar, de sair, de ir para a rua, de fazer vários movimentos, mas você esquece do mais importante, que é o ser espiritual, que é você, que somos todos nós. Nós todos temos um corpo de matéria, mas nós somos, na realidade, energia. E a gente pouco trata dessa energia, a gente pouco dá importância para essa energia. Nós damos muita importância ao ter, mas não ao ser. E nesse momento, hoje, nós precisamos muito valorizar o nosso ser, valorizar quem somos, né, de verdade. Porque nós não somos só esse corpo de matéria, nós somos muito mais do que isso, né? Nós somos além disso. Por isso que o reiki ele é um fator importante nesse momento. Existem pessoas que ligam e eu estou com muita ansiedade, eu estou com pânico, eu estou me sentindo, eu estou surtando, eu estou muito nervosa. E o reiki ele tranquiliza, ele te traz equilíbrio. Semana passada eu estava atendendo um rapaz, fazendo reiki à distância, e assim, eu comecei a fazer o reiki, eu vi que a cabeça dele estava muito tumultuada, muito agitado, e eu fui meditando e pedindo a energia que trabalhasse e que fosse envolvendo ele. E no final eu vi uma luz azul muito bonita, linda, 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 linda. Quando eu vi a luz azul, quando nós terminamos, nós trocamos. Eu falei, olha, eu vi uma luz azul linda. Ele virou para mim e falou assim, vou só te mostrar, vou fotografar e vou mandar para você. Eu fiz o reiki com uma luz azul. Num primeiro instante, minha cabeça estava tumultuada, depois fui acalmando, fui acalmando. Então, há uma troca. O reiki, ele traz uma troca. Você, quando está aplicando o reiki, você está entrando no campo da pessoa e a pessoa automaticamente está entrando no seu campo também. Com todo respeito, né? E aí você consegue trabalhar através da imposição das mãos. O reiki à distância não tem a imposição física, né? Mas tem imposição à distância. Então, eu mentalizo muito a pessoa e vou trabalhando e vou pedindo calma, equilíbrio, harmonia. E quando você vê o resultado, é maravilhoso. A pessoa dorme, ou a pessoa tem uma visão bonita, e aquilo vai te acalmando. Aquilo vai te equilibrando, vai te trazendo um bem-estar. E isso é muito importante. Daisy, esse atendimento à distância, você podia falar um pouquinho sobre isso? Sobre essa força da energia, né, virtual? Porque eu acho legal as pessoas, né? É importante as pessoas saberem que o trabalho continua, né? Continua. Então, porque o reiki, na realidade, ele é atemporal. Né? Então, nos níveis de reiki, nós temos o nível 1, o nível 2 e o nível 3A. O nível 2, ele te facilita enviar reiki à distância. Então, o reiki ele rompe com a barreira do tempo e do espaço. Ele rompe. Então, ele vai a lugares inimagináveis. Ele vai no passado, ele vai no presente e também no futuro, quando você quer programar alguma coisa de futuro. Mas nesse momento, o que o reiki à distância está proporcionando às pessoas? Como você não pode ter um atendimento físico, eu posso fazer o reiki à distância, ele não demora, são 20 minutos, né? Mas ele te proporciona um equilíbrio, uma harmonia, uma paz muito grande. Então, esse reiki à distância é um trabalho que eu faço há muitos anos, né? Agora muito mais, devido à pandemia, né? E eu tenho tido resultados, assim, maravilhosos. As pessoas que vêm recebendo podem falar a respeito disso, né? Você rompe com a barreira do tempo e do espaço, a energia vital, a energia
que é a energia de puro amor, né, de amor incondicional, ela entra no seu sistema e, assim, você precisa ser iniciado, né, para você poder fazer o reiki à distância. Existem símbolos, né? Existe um símbolo que abre esse portal no tempo e no espaço. Esse símbolo, ele é lindo, é o Gonchaze Shonen, né? Ele tem uma fala muito linda, né? E ele abre esse portal de luz. E aí você recebe essa luz. Na realidade, o reiki à distância, ele trabalha muito com a luz dourada e com a luz violeta, né? Que são as luzes realmente do reiki. Mas ele pode ampliar e transformar, e trazer outras luzes, né? Não somente a dourada e a violeta, como foi o caso desse rapaz, que ele estava no momento com uma luz azul e ele precisava da luz azul. O que eu mais gosto no reiki à distância é que ele pode trabalhar também questões do passado, questões de abuso, questões de sofrimento, de mágoas, de ressentimentos, de dores do passado, que você não consegue, às vezes, lidar, né? Você não consegue esquecer, você não consegue trabalhar. Então, você vai acumulando mágoas, ressentimentos, tristezas e adoecendo, né? O reiki, ele proporciona esse trabalho de você, não é esquecer, mas perdoar, né? Você trabalhar com perdão, com um amor incondicional. Isso é muito, muito, muito legal. O reiki realmente é um agente transformador. Eu me vi bem diferente do que eu era depois que eu conheci a técnica. Tem uma Daisy antes e tem uma Daisy depois, né? E é Divisor um de trabalho que águas, me... então. Foi um Divisor de divisor de águas. águas, com certeza. Ele Eu acho bacana também, foi. Deise, porque às vezes as pessoas elas confundem muito esses trabalhos energéticos com religião, né? Então é bom a gente Uhum. saber que a Não tem espiritualidade nada não a ver. necessariamente não tem nada a ver com religião, né? Não, não. O reiki, ele não é religião. É uma técnica que foi recriada, né, porque ela já existia, né, por Mikao Usui no ano de 1900 e alguma coisa, né? Ele era um monge, um buscador de iluminação. Ele queria muito se iluminar. Ele era de uma, como é que fala? Budismo, né? Mas não era um budismo que trabalhava a iluminação, e era um budismo que trabalhava a iluminação através do caminhar nas montanhas. E aí ele foi para uma montanha, né? Ele foi para o Monte Kurama, que é um monte sagrado no Japão, e ele jejuou por 21 dias, porque ele era um buscador, ele queria se iluminar. E nesses 21 dias ele nada sentiu, nada percebeu, e com o 21º dia de jejum, ele resolveu ir embora. E quando ele começou a descer o monte, ele tropeçou e machucou o dedo do pé e ele impôs a mão. E ali ele teve um insight, ele foi estudar, ele já estudava, né? E ele estudou mais ainda para entender e aprimorar o trabalho, né, da espiritualidade, o trabalho da energia, né, da energia em si. E aí ele veio, voltou, e ele teve mais 2 milagres. E aí ele construiu, ele viajou pelo Japão, ensinando o reiki. O reiki, ele morreu 4 anos depois, né? O reiki foi trazido para o Ocidente por Arroyo Takata, que era uma japonesa, mas que vivia no Havaí. Ela veio embora, ela foi ao Japão buscar cura para um câncer, e aí ela encontrou o reiki, e ela não precisou ser operada, ela ficou bem, ela sarou, curou, e ela trouxe o reiki para o Ocidente. E no Ocidente ela modificou a história de Mikao Usui, para que o Ocidente aceitasse essa energia, né? Era uma energia nova que estava começando, né? Que era uma coisa para o Ocidente nova. E aí o que ele fez? Ela fez, né? Ela começou a contar que ele era um monge,
católico, ele nunca foi, né? E que ele era professor numa universidade nos Estados Unidos, que também não era verdade. Mas vieram outros escritores, buscadores, e que descobriram, né, e contaram toda a verdade do Reiki, né? Então, é um lugar maravilhoso de você estar nesse momento, né? Quem é reikiano, que a grande maioria deve ser, né? Eu acho que tem que fazer o uso constante, se auto-aplicar reiki, porque é muito importante, te traz uma paz, um equilíbrio, uma harmonia, e não tem essa de falar que o reiki de fulano é melhor que o reiki de ciclano, porque não é. Todos são iguais, então, todos são bons, né? Todos são excelentes, porque é a energia do coração, é a energia do amor. E quem faz com amor, a energia flui, que é uma beleza. Então, nesse sentido, eu acho que um pouquinho do reiki, né? Para falar da energia, né? E eu, com esse trabalho, eu uso também os florais, porque o reiki ele tem uma durabilidade no seu sistema, no seu corpo, de 4 dias, quando você aplica. Então, ele entra no seu sistema e permanece lá por 4 dias. Os 2 primeiros dias bem forte, o terceiro ele vai diminuindo, o quarto você quase não percebe. Existem pessoas que ficam com essa frequência por mais dias, mas ela autoalimenta com meditação, com uma música tranquila, né? E aí ele vai durando, porque a pessoa é uma buscadora e ela tem essa energia dentro dela compatível. Mas, em vias de regra, né, pelo ensinamento de Mikao Usui, pelos livros, né, ele dura no seu sistema 4 dias. Para complementar o meu trabalho, quando é atendimento físico, mesmo online, eu passo os florais. Por quê? Porque as flores também são um presente da natureza, né? É um presente do universo. E elas trabalham com muito amor, porque elas também são seres vivos. Elas emanam energia, né? E cada flor trabalha uma questão, né? O primeiro precursor foi Bach, né? Mas depois de Bach vieram outros pesquisadores que fizeram pesquisas maravilhosas e descobriram outras flores. Então, são muitos sistemas, né, que nós temos no mundo. Nós temos sistemas assim consagrados, né, que depois de Bach vieram e que são muito importantes, que é o Califórnia, Austrália, Canadá, Pacífico, né? No Brasil, vários sistemas maravilhosos, mas tem um que foi o primeiro sistema que eu conheci. E esse sistema eu conheci de uma forma inusitada também como Reiki, né? Foi a filha de uma amiga minha, de uma colega de banco, né? Que era minha colega de banco. Ela me encontrou na rua e falou assim: Deise, eu fui numa mulher agora fazer uma terapia e ela me receitou os florais. Eu fiquei apaixonada, eu gostei tanto. Eu comprei o livro, mas eu tirei uma xerox e eu quero te dar. Falei, por quê? Ela falou, porque não tem nada a ver comigo, mas tem a ver contigo. Então, na vida da gente, existem anjos, né? Anjos que nos mostram o nosso caminho, né? E o floral veio para complementar o meu trabalho com Reiki. Então, o sistema que me abraçou, o primeiro sistema foi os florais de Saint-Germain, de Neide Margonari, né? E eu fui fazer o curso, e foi uma coisa assim, presente mesmo. E quando eu cheguei lá, essa pesquisadora, ela disse para mim assim, Deise, quais são os livros que você lê? Porque éramos 40 pessoas nesse curso. E nesse curso tinha psicólogo, tinha médico, tinha vários profissionais da saúde. E também pessoas que não eram da saúde. Eu era uma delas, que eu não era da saúde, né? E ela disse assim, você sabe muito. Porque eu já tinha ganho esse livro, a cópia, a xerox desse livro, e tinha estudado muito, e eu colocava as pessoas para tomarem os florais e sabia o funcionamento dele, e ele agregava muito ao reiki. Então, eu fazia o reiki e dava o floral, e eu vi os efeitos permanecerem.
porque um vidrinho de floral ele dura 15 dias. Então, em 15 dias, você está em tratamento e você está em equilíbrio, você está em harmonia, né? Tem pessoas que falam, eu não sinto nada com floral. Sente sim, só não dá conta, não percebe. A gente vivia no piloto automático, a gente não percebia, né, as energias no entorno, porque a gente estava muito corrido para dever, para pagar conta, para, né, para fazer mil coisas, menos prestar atenção em si, prestar atenção em quem somos, por que viemos aqui, por que estamos aqui, qual é o aprendizado, né, que nós temos que ter nessa vida, nessa encarnação, qual é o sentido de estarmos aqui. Então, nesse momento, eu acho que nós ganhamos um presente do universo. O universo tem nos presenteado com muitas coisas boas, positivas, né? Muitas técnicas de ajuda mesmo, né? Para nós nos tornarmos seres melhores, né? Nós viemos aqui para aprender alguma coisa. Então, nesse momento que nós estamos passando, existem florais, né? Que eu gosto muito e que eu acho que ajuda muito a gente a fazer esse enfrentamento, né? Da solidão, dos medos, né? Das tristezas por pessoas que partiram, né? Que foram precocemente embora. A dor da alma, né? A dor da nossa alma, porque é uma coisa que nós estamos tendo que enfrentar. E aí eu fiz um apanhado de flores, não estou medicando ninguém, mas assim, existem flores que ajudam, né? De Bach, Aspen e Nímolos, que trabalham os medos. Aspen, os medos que você não controla, você não sabe de onde veio, de onde vai, para onde vai. Nímolos são os medos concretos. O medo de não ter o dinheiro para pagar a conta, o medo de você estar desempregado, medos concretos, medos que você nomeia, medos que você sabe lidar, não sabe lidar com eles, mas sabe que eles estão ali. Então, esses são os medos mais assim, importantes de você trabalhar. Porque, na realidade, o medo te paralisa, o medo te traz insegurança, né? Não te deixa caminhar, né? Te traz a desesperança, né? E aí, junto com o medo que você vai trabalhar e que você vai se ver plena, existe um floral chamado lírio da paz, que todo mundo que eu atendo, eu coloco ele como base, como caminha. Né? O lírio da paz é um floral que ele diminui a sua ansiedade, ele trabalha você com mais calma, com mais tranquilidade, você vê o mundo de uma forma diferente, né? Ele te traz serenidade. E aí tem um outro, tem vários, né? Muitos, que trabalha também o Red Clover, né? Que é um floral californiano, que ele trabalha esse pânico, né? Esse noticiário da televisão, tragédia o tempo todo. Ele trabalha a nossa calmaria, a gente não entrar nesse pânico, não entrar nessa situação de medo, né? Do que vai acontecer, o que pode acontecer. Ninguém tem controle, ninguém sabe. Né? Então, você tem que viver o hoje. E o hoje com paz, com serenidade, com a tranquilidade. Né? Então, assim, agregando ao reiki, eu uso os florais. Nessa terapia, como é que eu trabalho? Né? Como é o meu trabalho? Eu uso o pêndulo. O pêndulo é uma ferramenta, né? Eu acho que quase todo mundo conhece. É uma ferramenta que era utilizado há 5.000 anos atrás pelos faraós, né? E os padres franceses, na década de 1900, eles descobriram, né, o pêndulo, descobriram não, né? Eles começaram a usar o pêndulo para poder buscar veios d'água e também plantas para cura, né? Eles usavam muito porque o pêndulo ele te dá resposta. O que é o pêndulo? O pêndulo é pode ser de cristal,
pode ser de... Dá para ver? Então, Pode levanta ser um de pouquinho, mais um madeira. pouquinho, Deise. Levanta mais um pouquinho. Aí, agora tá bom. Então, aí esse pêndulo, ele entra no seu campo, ele tem um campo de energia, ele vibra energia, tá? E ele entra no seu campo de energia, e ele entra e responde às perguntas que você faz. Então, as minhas perguntas para o pêndulo é chakra 1, chakra 2, chakra 3, chakra, né, o chakra coronário, o frontal, o laríngeo, eles estão em equilíbrio e ele vai me respondendo, né, que sim ou que não. E através dessa resposta, eu uso os cristais. Eu coloco os cristais aonde o pêndulo disse assim, não está harmonizado. Então, eu coloco o cristal para poder harmonizar e aí eu começo a aplicar o reiki. Quando está à distância, eu não posso fazer isso, mas eu uso o pêndulo. Eu pergunto ao pêndulo o que ele me responde, né? Onde está o desequilíbrio? Se está na matéria, se está no emocional, se está no mental, né? Ou se é uma questão espiritual. Porque, às vezes, o adoecimento, ele não está só na matéria, né? Ele está no comprometimento do mental, de mentes preocupadas, ou ele está no emocional, com algum desequilíbrio, com alguma coisa negativa que aconteceu e que a pessoa fixou naquele momento, ou ele está em situações espirituais que acontecem, né? E aí eu vou desenvolvendo um trabalho em cima da resposta do pêndulo. O reiki tem uma técnica que a gente chama de Beyoncé, que você trabalha com a mão, você vai passando a mão pelos chakras, né? E aí você vai sentindo, através da mão, aonde está o desequilíbrio, em qual parte do corpo. Mas eu me afinizei muito com o pêndulo. Eu conheci o pêndulo num curso de florais da Amazônia. E a pesquisadora Isabel me apresentou o pêndulo, que era para mim uma peça totalmente desconhecida. E eu me apaixonei. Me apaixonei. Falei, nossa, isso aqui é para a vida, né? E eu uso o tempo todo, em todos os meus atendimentos. Eu trabalho com reiki, trabalho com pêndulo, trabalho com os cristais. Nem sempre eu trabalho com o reiki somente, e os cristais, eu trabalho com aromaterapia também. Faço óleos, né? Óleos que naquele momento eu estou vendo que a pessoa está precisando, que a pessoa não está bem, eu vou e passo um óleo, ou então dou para ela inalar o óleo para ela poder se sentir mais acalmada, mais equilibrada, mas mesmo para escolher o óleo, eu uso pêndulo. São muitas Eu dou no ferramentas, né, pêndulo. Deise? São muitas São. ferramentas, né? Você faz um trabalho bem integrado, né? Que complementam, né? Sim. É porque ontem eu estava até pensando assim, o que eu vou falar sobre o pêndulo, né? O que eu vou fazer para falar sobre o pêndulo? Mas o pêndulo, para mim, é uma das ferramentas mais importantes, assim, para você ajudar as pessoas, entendeu? Eu gosto muito, 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 muito. Eu ia até trazer o meu é de cobre, que eu trabalho, esse daqui fica em casa, esse aqui é de metal, né? Prata. Mas existem pêndulos de madeira, de cristal, né? E não é você que escolhe o pêndulo, é o pêndulo que te escolhe. E tem, assim, é uma insistência, porque no início você não consegue lidar direito com o pêndulo, mas você treinando, né? Vai, porque é um instrumento muito legal, muito bacana. Você vai O que sintonizando, mais eu entrando posso... na frequência, né? Ele é capaz de detectar as mais sutis vibrações, entendeu? Ele é capaz de detectar as mais sutis vibrações. É muito legal o uso. Eu tenho, assim... o que eu posso falar mais? Deise, só um minutinho. A Marise, ela pediu para você repetir o nome do floral californiano que você falou. Marise. Você citou o Tá. nome do floral californiano. Ela pediu para você repetir o nome, por favor. O floral. No final, eu passo... no final, eu passo para ela, tá? Tá.
tá? Fala com ela que no final eu passo para Tudo ela. bem. Red Clover. Mas aí Red você quer que eu Clover. escreva? Não, não tem. Não, acho que ela Red só pediu Clover. para falar. Red Clover, que ela queria Ah, saber então onde tá. Red explorar. Clover. Então, ele é para pânico. Ele tira você do pânico. Ele tira você daquele momento que você paralisa, né? E você fica muito no tumulto das pessoas, né? Televisão, mídia, todo mundo falando só tragédia, tragédia, tragédia. Ele te tira desse lugar, Ô, né? Deise, Mas uma ele coisa assim, sozinho. o reiki, ainda em relação ao reiki, a eficiência dele, os processos já de adoecimento físico, né? Uhum, Inclusive, ele já faz parte da rede do sistema de saúde, felizmente, né? isso. Graças a Deus. Então, assim, essa parte física, o que você diz pra gente da atuação do reiki? Já na doença Então, instalada no corpo. Então, na realidade, nós não podemos fazer diagnóstico nenhum, porque nós não somos médicos, nós somos só terapeutas, né? Mas o Reiki, ele detecta, né, adoecimentos antes até dele entrar no corpo, na matéria, né? Ele está começando. Eu vou contar um caso. Eu gosto muito de caso, porque o caso ele exemplifica bastante. Eu atendi uma pessoa e ela, quando eu fui passar o pêndulo no chakra laríngeo, o pêndulo ele girava em sentido anti-horário, rápido demais, muito rápido. Aí eu falei, bom, não vou falar nada, pode ser né, alguma coisa que não seja física, e eu vou fazer o reiki. Aí quando eu comecei a aplicar o reiki, tá tudo bem, coronário, as posições, quando chegou no chakra laríngeo, a minha mão quase entrou na garganta da mulher. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? A pessoa, ela falou, era uma energia tão forte, tão forte, tão forte, que eu falei assim, quando acabou o reiki, eu falei assim, olha, você tem algum problema na tireoide? Ela, não tem problema nenhum, não. Não tenho problema nenhum. Já fiz exames, vários exames, não tenho problema nenhum. Falei, graças, que bom, fico feliz. Mas eu, se fosse você, procurava um médico. Eu detectei alguma coisa aqui que eu não sei bem o que, que é, não sei o que, que é, pode não ser absolutamente nada, pode ser um achismo meu, mas eu, se fosse você, procurar. Ela saiu de lá encucada, e aí ela procurou um médico, que era o marido dela era médico, né? Ela falou, não, ele falou que eu não tenho nada. Eu falei, eu insisto, procura uma outra opinião, né? Ou procura uma outra opinião. Aí ela comentou com o irmão dela, que é médico também, e aí ele virou e falou assim, vamos procurar um especialista em tireoide. Já que ela falou, vamos procurar. Aí quando ela procurou o especialista, ela estava com um tumor benigno, por trás que exame nenhum detectava. Mas a energia estava lá. Era do tamanho de uma laranja quase. Ela poderia morrer sufocada. Benigno. Ela tirou o tumor e não teve mais nada. E aí ela conta essa história porque, assim, o reiki ele detecta a energia do adoecimento antes mesmo dele chegar na matéria. Porque é vibração. E a vibração, ela chega, você vê antes, você sente antes. Então, existem vários casos, né, de pessoas que não é diagnóstico, porque você não pode fazer diagnóstico nenhum, mas você pode sentir a energia. Esse é um desses casos. Então, dá para você perceber, quando você já está, por exemplo, uma cirurgia, a pessoa foi fazer uma cirurgia, estava com muita dor, muita dor, muita dor, né? E o reiki, eu apliquei o reiki, ela pediu para eu fazer o reiki, ela foi na sala, já lá no meu espaço, bem debilitada e mal. A dor era insuportável. Saiu de lá sem dor nenhuma. Sem dor nenhuma. Ela saiu, ela entrou curvada e saiu empinada. Então, há uma explicação, né? Porque nós somos energia. Nós somos energia ocupando um corpo de matéria. E essa matéria, ela adoece, mas a energia, ela pode cuidar, né? É o que nós chamamos de... são os nossos milagres, né? São as nossas bênçãos.
Então, a energia, ela pode ser detectada antes, inclusive, dela entrar no corpo de matéria. Existem vários casos que eu posso te contar de pessoas que você consegue detectar antes de chegar no corpo físico ou até no corpo físico já instalado, mas o reiki ele não vai fazer sumir o tumor. Mas ele vai te ajudar a buscar um especialista para tratar. Já tive casos de pessoas que estavam se sentindo super bem, né? E eu sentia a energia, né, na mão, na hora que eu estava aplicando o reiki, que tinha alguma coisa que não estava legal naquele momento, naquele instante. E aí eu fui perguntando à pessoa o que ela estava sentindo. Ela disse, não, nada, eu não estou sentindo absolutamente nada, estou ótima. No dia seguinte ela me liga e fala assim, olha, eu estou com uma dor de garganta horrível, aquilo que você sentiu era a dor de garganta que estava chegando, mas eu não sei por que essa dor chegou e já está indo embora. Ou seja, o que era para ser instalado, ele se pronunciou, né? Trouxe para fora do corpo, para ela sentir, para ela perceber. Então, qual é o significado? A dor, ela faz você buscar ajuda, né? E por que a dor se instala? Tem um desequilíbrio, né? A dor é a manifestação do corpo, pedindo socorro, né? Em algum momento. Então, esse trabalho com reiki, no adoecimento, embora você não possa fazer nenhum tipo de diagnóstico, ele te acalma, te equilibra, até para você fazer um tratamento de quimioterapia, um tratamento, eu tratei uma menina com câncer de mama, com reiki, ela passou a quimioterapia dela todinha, sem ter nenhum tipo de enjoo, nenhum sintoma ruim da quimioterapia. O reiki deu uma estabilizada emocional nela e ela passou por esse processo tranquila, que todo mundo diz que passa muito mal, tem muita dor de cabeça, né, que tem uma instabilidade emocional muito grande. O reiki ajudou pra caramba. Então, ele ajuda na parte física. Por isso que a Organização Mundial de Saúde trouxe o reiki como uma ferramenta de ajuda, né? O próprio Einstein lá em São Paulo, eles têm um trabalho com reiki, né? Porque a recuperação das pessoas, né, que estão adoecidas, estão nos hospitais, estão em sofrimento, a energia ajuda muito. Eu digo que o reiki é uma oração do Pai para todos nós aqui. É como se o Pai estivesse falando com a gente, né? Como se Deus estivesse conversando com a gente. Calma, fica tranquila. E aí ele emana a energia do universo para nós, para as nossas mãos reikianas, né? Eu acho que o reiki ele é acompanhado da prece, né? Eu não faço reiki, eu faço reiki rezando, conversando com Deus, né? Falando com o Pai, eu pedindo a Ele que Ele me mostre o que eu posso ajudar aquela pessoa naquilo que ela mais precisa. Talvez ela não saiba, né? Talvez você vá buscar ajuda para uma coisa e o que está mais forte é outra que ela até desconhece, né? Então, assim, eu acho... Oi, fala. Olha, Pode falar. passa rápido. Poxa, tá tão bom te ouvir, mas passa rápido. A gente já está quase Já terminando. passou? Passa rápido. Que coisa, esse tempo corrido. Olha só, então, a minha preocupação é só eu não conseguir deixar gravado para o pessoal assistir de novo e ficar, né, no nosso espaço, tua palestra. Mas você volta, né? Você volta, né? Deixa eu só falar. Dá para eu falar uma coisa? Não, então, eu só interrompi para você fechar, para dizer isso. Então tá, deixa eu te falar uma coisa. Ontem foi dia de Santa Sara, né? E eu medito muito, né? Uma coisa que eu gosto muito, que ajuda muito, gente, é meditar. E um outro floral que eu esqueci de falar é Empatins, de Bach, que é muito bom para quem está impaciente, doido para a pandemia passar, para ter essa paciência de esperar o universo se organizar e nos ajudar. Mas eu gostaria de deixar uma mensagem final, né? Um texto
que eu quero compartilhar com vocês, né? Dê bom dia todas as manhãs à vida. Encha seu coração de amor. A esperança seja seu lema. Goste de acordar com a certeza de caminhar. Feliz, superando as adversidades. Lute, faça tudo por você. Se ame muito. Enalteça o seu despertar para uma vida melhor. Caminhe certa da vitória. Tempos melhores estão por vir. Acredite, seja bem-vinda ao caminho para o amor e a luz. Queria fazer esse fechamento, desejando para todo mundo que está aí, me ouvindo você, paz, sabedoria para enfrentar esse desafio que nos foi imposto, né? Mas nós damos conta, lucidez, porque a gente precisa de lucidez para entender o que está se passando, para entender o que está acontecendo. Desejo saúde para todo mundo, certeza de que vamos vencer, de que vamos passar por isso e vamos ter um belo aprendizado. Volto quantas vezes você quiser, eu tenho muito carinho, muita gratidão por tudo que você fez e faz por mim. Eu nunca participei de live, né? Mas é muito legal. Facinho, eu te falei que era muito fácil. Tranquilo. No início eu fiquei meio nervosa, mas agora eu já estou relaxada, né? Estou bem. Já tá dentro. Ô, Deise, a gente... Já estou dentro. Olha só, a gente, todo dia, eu tenho live aqui no espaço de meditação, porque eu sou instrutora de meditação, então a gente faz todo dia meditação e as lives que a gente vem convidando. Então, é claro que a gente tem live, mais de 2 lives essa semana. Semana que vem, claro que você vem de novo. Então, a gente vai, né? Sempre tem 2, 3 lives por semana, além das meditações. Então, vai ser um prazer enorme você voltar e estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que é um presente para todo mundo aí. Você tem muita coisa para ensinar para a gente. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Olha, então, eu tenho muito que aprender. Só elogios aqui, eu tô vendo. Então, eu vou combinar contigo no privado. Tem a agenda do Jai. Tá bom. Semana que vem, você vai estar de volta aqui com a gente. Tá legal. Tá bom? Combinado. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Beijo, muito carinho, gratidão. muito respeito por você. Muito obrigada por você estar aqui. Gente, muito obrigada a presença de todos vocês aí. O vídeo vai ficar lá no IGTV, é só vocês acessarem lá para ouvir a Deise novamente, quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Deise, te amo. Muito obrigada. Beijo, beijo. Gratidão, boa noite, gente. Tchau. Paz. Até muita amanhã, paz. pessoal que me escuta aí. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.